E agora eu vou mostrar uma questão mais avançada aqui, que é a questão de mudar um pouco a expressão dessa imagem que foi recortada aqui e que está acima da camada da cidade. Deixa eu dar um zoom aqui. Nossa senhora, me perdi. Espera aí. Vamos lá, uma hora ele chega. Quando eu começo a gravar, aí que dá, meu computador pede pinico. Fala assim, o que você tá achando? Só reforçando um pouco aqui, na hora de apagar, eu desenhei a seleção, né? De forma que a seleção da área que eu apaguei, ela tinha a forma do prédio, né? Então vamos lá. Na cópia, então, eu vou fazer essa ferramenta, vou usar essa ferramenta que é a dissolver aqui, ó. Eu tenho que estar na camada que eu vou executar essa alteração selecionada, que é a camada monstro aqui, ó, que a gente pode perceber, onde tem a cópia dele aqui. Vou lá em dissolver. Quando eu clico nessa ferramenta, aparece uma caixinha de diálogo diferente em relação à ferramenta. Ela tem uma caixa própria de ação. Aqui está com um zoom bem longe, mas eu tenho aqui a ferramenta aqui dentro mesmo. A ferramenta lupa, então eu posso dar um zoom aqui. Tem gente entrando até agora. Espera aí. Mas já saiu. Aí é foda. Vinte e duas pessoas. 22. Beleza. Ixi. Pronto. Aqui tem um zoom. Eu posso me aproximar aqui do recorte, né, que eu fiz. Aí, de certa forma, estou aproximando tudo aqui. Vou até dar uma exagerada, estourou um pouco aqui. E tem várias funções aqui, tá? Eu vou mostrar uma delas, mas tem várias. E aí eu posso dar uma vasculhada em outras aqui. Essa daqui, tá vendo que é um dedinho amassando alguma coisa, né? Tipo, empurrando? É exatamente o que ela faz, ó. Eu selecionei elas, a gente tem como definir o tamanho da mesma forma, com os colchetes aqui. E eu quero fazer isso aqui, ó. Descer aqui a sobrancelha dela aqui. De forma que ela perca essa expressão boazinha que ela tá. Pouca coisa que eu fiz, olha lá o resultado. Vou clicar OK. Aí ele sai aqui depois que eu faço essa alteração. Quando eu clico OK, vai, filho. Aí demora um pouquinho, mas ele aplica lá, tá vendo, ó? E daí, na mexida que eu fiz lá, tá vendo que o olho aqui, ele desceu um pouco também? Eu tenho como recuperar, eu não tenho a cópia dela aqui embaixo? Da mesma imagem? Ó, se eu tirar aqui, ó, eu tenho uma cópia da original, que tá a sobrancelha normal e o olho tá normal. Olha como que a gente pode usar, né, dessa sobreposição. Eu vou colocar a borracha aqui e vou apagar, eu vou aumentar a borracha um pouco, tá? Com um colchete maior aqui do teclado. E vou apagar com a borracha essa área aqui, ó. Só aqui, ó. De forma que eu tô vendo agora, no caso, a mistura da camada de baixo com a de cima. Aí eu corrigi o olho, ó. Opa. Então, uma das camadas, eu distorci o olho de forma
a descer a sobrancelha dele, né? E na outra eu recuperei um pouco a informação aqui do... Eu apaguei, no caso, a que tava a informação aqui, né? Desculpa, a informação dessa camada. E a de baixo, que estava no mesmo lugar originalmente, ela encaixou perfeitamente ali, de forma que a gente vê agora o olho inteiro. Agora aqui, na boca aqui, eu vou mudar um pouco aqui também. Eu vou aproveitar aqui que a gente já conhece a ferramenta carimbo, vou diminuir ela bastante aqui. Lembrando que a carimbo eu uso justamente para copiar um elemento da foto e repetir ele em outro lugar. Eu vou marcar aqui na parte escura o carimbo que eu quero começar daqui, tá? No encontro do verde ali com o preto. Vou vir aqui e vou mudar um pouco a forma desse dente. Tá vendo que fica um X de onde que eu estou tirando o preto? Por que que eu faço isso com o próprio preto que está aqui na imagem? Porque se eu configurar um traço preto aqui, ó, para colocar, você vai perceber... Opa, peraí. Peraí, a ferramenta que eu quero usar agora não é... Ctrl Z, editar, desfazer carimbo. Ó, se eu pegar a ferramenta pincel obedece à cor que está aqui, tá vendo? E se eu desenhar com preto, tá vendo que dá para fazer, mas a gente vê o traço preto. Ele não pega a informação igual do exatamente o preto que está na imagem. Então por isso que às vezes eu gosto de fazer com a ferramenta carimbo, justamente para me pegar as tonalidades de preto que estão aqui me apresentando pela imagem. Ó, agora eu acredito que... Meu Deus do céu, de novo meu teclado, gente. Depois do intervalo, esse meu computador sempre rola isso. Aí vamos perceber aqui agora. Ó, a gente deixou ele mais mal, né? Ó, antes. Vai lá antes, aparece, velho. Antes, né, no caso, e depois. Ele ficou mais mal. Agora eu acho que a criança vai ter um pouco mais de medo dele. Olha, eu vou me ajustar aqui já a minha área de trabalho. A essa forma aqui. Então eu sei, se eu clicar com o Ctrl na camada aqui, na miniatura dela, ela cria um quadrante nesse formato aqui ao redor da imagem. E aí, se eu vier... Gente do céu. Se eu vier aqui na ferramenta de corte, ele vai ajustar a essa seleção. E aí eu confirmo com OK. Agora minha área de trabalho é essa, né? Desse projeto que eu estou fazendo. Desse desenho que eu estou fazendo. Aí eu acho assim, vocês conseguem perceber que essa imagem aqui, ó, ela tem uma textura, um grão nela, na imagem, que deixa ela tipo uma imagem de jornal. Então eu sinto que falta uma textura nessa forma aqui, ó, para que ela fique com essa ideia de que ela foi impressa num jornal também, sabe? Então a gente pode ir na internet com essa intenção e, por exemplo, buscar aqui textura jornal. Ó, vão aparecer essas texturinhas, assim, sabe? Essas manchas. E que é exatamente o que a gente precisa. Vou clicar numa delas aqui para a gente ver a qualidade que ela vai abrir.
Eu gostei dessa aqui, tem umas manchas legais que eu posso aproveitar para aplicar em todo o desenho, em toda a montagem. Ó, tem 1024 por 724. Eu acho que tá boa, porque a gente diminuiu bastante a imagem, né, para se acomodar lá com a resolução do monstro. Vou confirmar aqui, vou salvar na mesma pasta. Tem uma galera muito louca, deixa eu ver se vai funcionar, que faz assim direto, ó. Que não tem muito apego, não precisa salvar a imagem, não sei porquê, e arrasta aqui direto da internet, clica, arrasta a imagem. Deixa eu só fazer dar certo, né? Ó, e solta direto no Photoshop. Também dá certo. Mas como eu já salvei a imagem, eu vou fazer dessa forma. Ó, ela tá bem maior em relação à imagem, à fotografia. E ela veio com a assinatura do site aqui, mas pro exemplo vai rolar, tá? A gente acha muita imagem com as assinaturas, né, do banco de imagens. E ela tá bem maior em relação à foto, então eu acho que tem ainda a possibilidade de diminuir aqui, ó, que eu vou ter mais informação de textura. Beleza. Só que lembre o seguinte, eu estou adicionando uma nova camada. Por que eu não estou vendo nada das camadas de baixo, gente? Alguém tem alguma ideia? Para mim ficou, Tomate, a pergunta, repete, por favor. Por que a camada que eu coloquei aqui, ó, a textura tampou tudo que estava aqui? Porque ela está com a camada acima da imagem da cidade, não? Isso, a camada da textura, que eu vou até colocar o nome dela aqui de textura, ela está acima delas. E ela está tampando porque ela ainda está normal aqui, quer dizer, ela está sem transparência, sem nada. Então aqui, ó, se a gente mexer um pouco aqui, ó, a gente vai conseguir resultados do que eu estou falando para vocês. Tá vendo que ela somou, misturou a textura à imagem? E daí deu uma informação extra, que tem vários efeitos. Ó, esse aqui tá até bem interessante. Ó. Ele levou a textura, a sobreposição de cores. Ele levou a textura aqui, deixa eu apagar esse objeto aqui. Isso. Ele levou a textura, deu a mancha que eu estava falando no... Repare o monstrinho lá, ó. Antes, quer dizer, sem textura e com textura. Eu vejo que ele ganha umas manchinhas e que deixou a imagem mais interessante nesse sentido. Então, a textura, assim, ela pode ser mais... tem um resultado mais impactante dependendo do que você testar aqui. Mas às vezes você quer só essa leve sujeirinha mesmo. Isso enriquece muito o seu trabalho. Espera aí. Tem uma aqui que eu gosto de usar muito, é sobrepor. Deixa eu ver. Com essa. Não, mas aí saturou demais. Mas se eu tirar um pouco aqui, que além da mistura, você pode tirar a quantidade de informação que essa camada tem, né? No sentido de transparência. Mas ficou péssimo. Eu acho que é aquela mesmo. Opa, de novo, ele vai ficar seguindo o meu teclado infinitamente. Tem outros, tem aqui, ó, uma aqui de busca diferença entre as imagens, quer ver? Ó, e tipo, inverte ela. Ficou bem assustador, assim, aliás. Mas não tá com o efeito que eu quero destacar o verde ali. Aqui, enfim, tem várias texturas, gente. É testar mesmo. Às vezes você vai encontrar uma aí que vai dar um resultado muito ruim, ou às vezes o resultado vai ser muito bom. Então tem aquela assim, eu tenho uma coleção de texturas que eu sempre uso, então eu sei o efeito que ela gera, assim, apesar de não dispensar umas experiências assim, tá? Mas é essa aqui que eu gostei mais mesmo. É só um leve, só para vestir mais as duas imagens, né? Uma leve sujeirinha aqui. E daí
Agora, eu acho assim, tá faltando é, gráficos, assim, tipo, para ter essa conotação, assim, mais de emergência, eu vou buscar aqui design ou layout, algo assim, deixa eu ver se assim eu vou achar, raios, deixa eu ver. A resolução tá meio ruim, deixa eu ver se tem alguma com resolução melhor. Não, mas tá grande, porque aquela que eu levei tava 1024 e tava enorme. Então vou pegar essa aqui. Eu não vou ficar preocupado em tirar os nomes da marca, mas eu posso mostrar um pouquinho como a gente pode proceder, tá? Espera aí, que eu vou salvar ela aqui primeiro. Não precisava ter aberto ela, eu podia ter salvo direto aqui do navegador. Nossa, minha internet também tá ruim. Clicar com direito em cima da imagem, vou pedir para salvar a imagem. Vou salvar aqui. Essa eu vou fazer um pouco diferente, tá? Por quê? Eu preciso fazer um acabamento nela antes ali, que pode ser aquela ideia de tirar um nome ali, para me poder usar ela. Então eu sei que é essa daqui. Deixa eu ver se é essa mesmo. Eu vou abrir ela tem várias maneiras de abrir a imagem. Eu mostrei algumas, eu vou mostrar outra. Eu posso clicar aqui com o direito em cima da imagem, dentro do navegador, do Explorer, né, que você usa. Clicar com o direito e pedir para abrir com Photoshop. Aí como o Photoshop já vai estar aberto, acho que vai ser mais rápido, ó. E aí, confirmo, ela veio para cá. Não, a resolução tá muito ruim, muito zoada. Deixa eu ver se... Não, é o Photoshop que tá caindo. Mancha lá, o tira-manchas que eu já mostrei. Com essa ferramenta, se a gente ajustar direitinho aqui o tamanho do pincel e desenhar aqui, quer ver? Deixa eu dar um zoom para vocês perceberem o que eu vou fazer. E a gente pegar essa ferramenta tira-mancha e desenhar assim bem rente a forma que eu quero tirar, ele vai pegar a informação que está ao redor e preencher essa área. E aí você vai somando. Tá vendo que vai sumindo? Ou a nossa ferramenta de carimbo. E aí, por exemplo, eu sei que eu quero tirar esse by aqui. Então eu fui lá com a ferramenta carimbo, marquei aqui onde tem uma área limpa dessa mesma forma. Vou agora copiar a partir daquela área lá, ó. Opa, ele entrou um pouco atrás. Ó, aí eu vou recopiando. Eu consigo tirar também. Dá um trabalhinho, tá? Não é tão fácil assim você tirar uma assinatura em marca d'água, justamente porque eles querem que você compre, né? Mas eu dei essas duas dicas aí, justamente para você fazer essas montagens mais criativas e às vezes, né, não gasta assim, gastar dinheiro com isso, né? Mas eu vou deixar aqui e não vou me preocupar não, tá? Mas isso aqui atrapalha, né, a composição, o resultado do trabalho. Mas eu vou avançar porque eu quero mostrar algumas outras coisas, né? Se eu me apegar a isso, eu vou demorar. Uma outra coisa que eu quero mostrar, tá vendo que eu tenho aqui a aba do arquivo em referência ao meu monstrinho, que eu vou até salvar aqui. Não estava salvando, né? Então você coloca lá seu nome, atividade 3, e eu vou salvar em PSD, quer dizer, um arquivo aberto, que vai vir, né, o arquivo quando eu abrir ele no Photoshop, ele vem assim, desse jeito que está aqui, ó, com as camadas todas acessíveis, né?
Então vamos lá. Ele tá salvando, demora um pouquinho mesmo. E a outra camada aqui, a outra aba, é esse arquivo aqui. Que é esse arquivo que eu estou trabalhando nele, né? Que eu estou mexendo. Eu quero fazer uma alteração nas cores desse design aqui, ó. E o Photoshop, ele é muito prático nisso, assim. É prático no sentido de você experimentar cores sendo alteradas. Mas, assim, não é prático você colocar exatamente determinada cor. Você vai ter uma sugestão aqui que pode ser funcional. Eu quero deixar essas camadas, esses efeitos, mais para o verde do que para o amarelo. Aqui embaixo, ó, junto com a janelinha de camadas, tem algumas camadas de ajustes, que são o seguinte. Se você clicar, vai aparecer aqui, ó, vários ajustes que são possíveis serem feitos aqui também. Mas se você fizer aqui no menu Imagem e Ajustes, você aplica na matéria, quer dizer, na imagem oficialmente. E se eu fizer assim, ele vai criar uma camada com esse efeito. Vou mostrar a diferença, ó. E aqui eu vou vir em Matrizes, Saturação, quer dizer, eu vou mudar a matriz dessa cor e vou alterar aqui, ó. Eu vou aqui em cima, ó. Vocês vão perceber, se eu puxar para a direita, para a esquerda, ela vai ficando mais avermelhada. Se eu puxar para a direita, ela vai esfriando, tá? De certa forma, eu vou deixando ela mais esverdeada. Eu só vou tirar um pouco da saturação aqui, deixa eu ver se o resultado fica legal. Luminosidade, vou deixar mais escuro, mais iluminado. Tá, eu não gostei muito do resultado, mas daqui a pouco eu mexo de novo. O que acontece? Essa alteração eu fiz aqui como uma camada, uma camada de ajustes. Por isso que a camada é muito importante, porque ela está aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse efeito que eu fiz está aqui. Então eu posso tirar ele com um olhinho aqui, ó. Fácil como piscar, no caso. Vou apagar aqui e fazer do outro jeito, que é vindo aqui direto em imagem, em ajuste, e vou lá, tem as mesmas funções, ó, em matriz e saturação. Eu vou só mudar aqui, que eu acho que eu tinha que ter feito no outro. Mudado por o amarelo aqui, ao invés de ele trabalhar em tudo. E eu ia mudar o tom do amarelo. Aí sim, tá mais para dentro do que eu quero. E ok, reparem o seguinte, que essa mudança ela foi feita no bruto, na imagem inteira. Ela não virou uma camada, tá? Mas para esse exemplo, dessa forma vale, tá? Por quê? Eu vou só salvar aqui agora essa alteração que eu fiz, tá? Eu vou até salvar como JPEG mesmo, para salvar em cima da imagem que eu já tenho lá com o mesmo nome. Você vai ver que ele vai perguntar se você tem certeza, você está salvando uma em cima da outra. Não perguntou, mas deve ser que estava marcado lá para ele salvar como uma cópia. Vamos conferir aqui. Aqui. Ó, cópia. Tá vendo que está no final aqui? Lá na minha caixinha, na hora que abriu, ele falou que ia salvar como uma cópia. Então já está nos tons de verde que eu quero. Aí agora, o grande final aqui do exemplo que eu estou mostrando, que é trazer mais essa informação aqui e ver o resultado que vai gerar. Vamos lá? Então, eu sei que se eu arrastar aqui, ó, essa imagem aqui para dentro do Photoshop e soltar, ela vai copiar aqui dentro. Nossa, está muito pequeno. Em algum momento, aqui eu dividi ela, né? Eu peguei só um pedaço. Mas vamos lá, vamos ver aqui. Vou ajustar ela aqui ao tamanho que eu gostaria que ela tivesse. Mas tá vendo essa forma aí? Ela é tão reta e tão simples para fazer no Illustrator que eu acho que vale a pena redesenhar ela.
Mas vamos lá. Agora, de normal, eu vou misturar aqui, ó, pra gente ver as cores que o resultado que vai gerar. Olha que legal esse. Deu a dramaticidade que eu estava querendo. Tem até umas texturas aqui por causa do texto que está acompanhando, mas no geral ficou legal, ó. Deu a dramaticidade, deu aquela ideia do, né, do perigo, assim, da ideia que eu quero passar. Deixa eu só tirar aqui para vocês verem um antes. Demora, hein? Que isso, cara? Apagou tudo aqui. Nossa. Marcelo, Oi. mandei uma foto dessa última coisa que você fez, essa última arte aí. E o meu namorado falou que esse bichinho verde parece um dolinho macabro. Ah, é verdade. Imagina. Bom personagem, hein? A garrafinha do Dolly, perfeito. Dolly, Dolly Guaraná, Dolly. Ótimo. Todos meio malvado. É isso aí. Olha aí o resultado, gente. Vamos lá. Oi. Oi. Você pode chamar essa imagem de A Vingança do Dolinho. A vingança do Dolinho, é. Boa. Só colocar uma tampinha aqui, ó. Fechou. É verdade. É só pegar uma tampinha do refrigerante e é o Dolinho. Perfeito. Mas aí, galera, ó, um exemplo, né, de como você dialoga com as camadas, os recortes, e a gente não fez nada de muito avançado, além de recortar a imagem e usar a criatividade, né, e usar um pouco de textura também, para, né, e a gente falar um pouco delas, assim. E dessa sobreposição de imagem. Às vezes a imagem nem é recortada, mas como eu mostrei aqui, a sobreposição dela, a textura que ela vai gerar, que é a partir aqui da configuração das mesclagens que você consegue nela, né? É muito simples e ao mesmo tempo a gente, né, cria experimentação, cria um resultado assim que pode ser interessante. Eu só me arrependi pela resolução aqui, eu podia ter pegado uma imagem melhor desse monstrinho aqui, mas no final, para mim fazer, por exemplo, uma postagem no Instagram tá ótimo, tá? Como tamanho de imagem assim, porque você vai ver no máximo nesse tamanho aqui, né? Se a gente for pensar em dimensão, no máximo menos ainda. Algo assim, né? Um quadradinho disso aqui, ó, por exemplo. Mostra o antes dela de novo, Tomás. Mostro. Ó, aqui. Aqui seria o quadrado, né? Mas vamos lá. Olha que legal. Se a gente segurar o Alt e clicar na camada, só mostra uma camada, tá vendo? Legal. Aí a gente pode ir mostrando aos poucos, ó. A gente primeiro. Opa. Recortou o dolinho. Depois fez uma gambiarra lá no olho, lembra? Pra gente deixar ele malvado. Colocou uma textura de jornal para dar esse clima. E depois trouxe esses elementos gráficos aqui, ó, convertidos em verde, né, lá no programa, para dar esse resultado aí. Muito legal, cara. Não é? E é assim, é só o básico mesmo, como eu disse, assim. E aí a gente já explorou quais ferramentas aqui? Seleção, essa ferramenta aqui de mover, a ferramenta varinha mágica, a de corte, a de tira-mancha, o carimbo. Esse dedinho é diferente daquele, viu? Que eu mostrei lá no dissolver, mas que lá é avançado. Então, não precisa se preocupar com ele ainda. A borracha a gente viu. Essa aqui, ó, ela substitui sua mão no sentido de você posicionar aqui. Mas aí o desenho tem que estar bem maior aqui na tela para fazer sentido essa ferramenta. Espera aí. Ela também é um pouco básica, essa ferramenta. Gente, eu quero o zoom. Vou dar um zoom aqui. Quando você estiver assim muito próximo,
E aí, ao invés de você ir para o lado arrastando aqui, ó, os cursores da janelinha, você pode vir com essa ferramenta aqui, ó, clicar, segurar e arrastar, que ela vira tipo a sua... Ó, peraí, ela faz um movimento assim, ó, e desloca a área de... Peraí que meu teclado aqui tá zoado. Ele desloca, acompanha assim a movimentação que você fizer, mas eu tô pressionando. Se eu soltar, ele para com essa função. Se eu segurar, é como se eu estivesse apertando o papel e erguendo ele e posicionando ele em outro lugar. Papel não, né? A pintura aqui, o que eu estou fazendo. Aqui deu um resultado estranho, porque tá vendo aqui, ó, se eu tirar o Alt aqui só na textura, o amarelo ali tá passando dentro do olho dele e não. Tem dois momentos ali, ó. Aí aqui tem um amarelo estranho aqui, mas eu posso, com a minha carimbo, vir aqui, ó, confirmar que eu estou na camada com a cor que eu quero. Aí eu lembrando que eu posso rasterizar ela para levar aquela informação para lá. E vou colocar aqui, que eu sei que o amarelo está por aqui. Vou só completar ele aqui. E deixar o olho dele amarelado. Vocês estão escutando um barulhinho? Parará, parará. Ou não? Acho que eu estou escutando coisas. Aqui não. É, esse barulhinho faz com que o teclado pare de funcionar. Mas eu tava querendo colorir o olho dele ali de amarelo. Bom, agora deu certo. Z. Pronto. Aí agora eu posso salvar a imagem ainda uma versão final aberta, tá? Aí eu só peço para salvar. Eu já salvei uma vez. A partir dali eu só vou apertando Ctrl S para ele ir salvando, né? Agora para me salvar uma última versão em JPEG, eu venho aqui, ó, arquivo, salvar como. Aí eu mudo aqui de Photoshop para JPEG. Aí olha o que ele vai falar. Ele pede para você salvar a qualidade, eu coloco sempre em máximo aqui. Olha, ele nem falou, nem perguntou. Mas se a gente abrir agora essa imagem que a gente acabou de salvar, peraí. Que é aqui, ó, JPEG, vou salvar, eu vou abrir ela no Photoshop também. Olha, essa aqui é a original, né? É um arquivo original. Agora abriu o novo, o JPEG. Olha como é que ele vem, sem nenhuma camada, ó. O arquivo fica fechado, finalizado, no caso. E é esse arquivo que, né, que eu vou publicar, que, enfim, que vai ser visualizado em outros lugares. O arquivo original, né, no caso, eu vou pedir essa atividade, eu vou pedir para vocês tanto o PSD como o JPEG. Então, eu vou querer que vocês entregam os dois, tá? Ah, eu fiz ele no Canva. Aí, tá, o Canva você vai mandar ele em PDF, eu acredito, ou JPEG lá no Canva. Aí você vai me mandar da forma que conseguir. Mas se você fizer no Photoshop, eu queria visualizar tanto o PSD como também o JPEG, tá? Uou! Pronto, isso foi sem querer, mas ficou legal. Galera, então é isso que eu queria mostrar hoje. Essa introdução, né, no Photoshop, já com uma atividade que, como eu disse, eu vou passar as diretrizes na próxima aula. E daí eu posso mostrar mais um pouco dessas funções aqui, mas eu queria que, independente de vocês não terem atividade, vocês, né, brincarem um pouquinho aí dentro do Photoshop, já treinando
alguns recortes, algumas montagens, ou até mesmo já começando ali a sua atividade. Eu vou pedir uma coisa bem criativa, no sentido de liberdade, né? De ser uma coisa mais livre, tá? Como tema. Então, quem quiser já pode adiantar alguma coisa e ao mesmo tempo já ir treinando isso e anotando as dúvidas. Que na próxima semana eu quero, né, uma participação maior de vocês na aula aqui para mim pegar os pontos que vocês acham mais difícil aqui desses recortes que eu mostrei, tá? Ok, galera? Tem duplo, Uai, deixa eu ver. Pois é, eu quero individual, tá? Só mesmo assim, se algum aluno de forma nenhuma tem alguma possibilidade, ou se não é em aplicativo ou Photoshop, faça em dupla. Só que daí, se fizer em dupla, faz uma montagem mais rica, né? Mais elemento, mais coisa. Enfim, eu não posso, né, cobrar de todo mundo que tem algum software aí, mas eu imagino que Canva no celular, tem outros agora que eu não vou lembrar, tem o Sketchbook, tem o Procreate, que também são softwares aí. E também, se você buscar aqui, ó, quer ver? O segredo hoje em dia é você saber o que eu busco na internet, porque você encontra tudo. Deixa eu... Nossa, Deus do céu. Tá de brincadeira comigo, computador. Isso. Por exemplo, eu uso Android, né? Então coloca aí app, recorte, olha a demora. Não. Eu acho que travou dessa vez, não tem salvação. Lógico. Meu teclado parou de funcionar de novo. App, recorte de imagem, Android. Vamos ver os aplicativos que aparecem nessa pesquisa rápida aqui. Falando que no Google Imagens é possível. Google Play, que é o site, né, que a gente sabe que vai ter todos os aplicativos disponível para Android. Tem esse daqui, recortar e colar fotos. Ele já está falando aqui, ó, você consegue retirar essa imagem daqui e levar ela para essa montagem. Tem alguns que tem até uma inteligência artificial muito boa, assim, de entender o tema, o objeto e fazerem recortes sozinhos. Mas nada impede também de pesquisar outros aqui. Na minha pesquisa apareceu esse, mas eu vou pesquisar dentro do Google Play, tá? Essa função. E vai aparecer muitos outros aplicativos aqui, ó, que fazem a mesma coisa. E a nossa atividade é para isso, né? Para recortar a imagem e criar essas montagens. Então aqui vai ter vários, ó. Vários. Deixa eu ver se há algum deles aqui eu reconheço. Editor de imagem. Esse daqui deve ser uma proximidade muito grande do Photoshop. Esse aqui, Photo Layers, em tradução assim, é foto camadas, deve ser muito próximo ao Photoshop também. Então, gente, não tem desculpa, né? Eu acho que se você estiver realmente interessado em aprender e criar essas composições, né, é só mesmo pesquisar aí e achar uma ferramenta que se encaixe aí com